Olá a todos. Neste novo tutorial de número 5, vamos iniciar o estudo do osciloscópio. Mas antes, vamos trabalhar com voltímetros, como já fizemos anteriormente. Neste circuito, temos um divisor de tensão, não mais como os anteriores, onde os resistores eram iguais. Agora, um resistor tem o triplo da resistência do outro. Se fizermos a fórmula do divisor de tensão, se aplicarmos a fórmula a esse circuito, vamos ver que a tensão sobre o resistor de 1K vai ser 1/4 da tensão total. 3 mais 1, 4. 1 sobre 4, que é a soma, vezes 12 volts, dará a tensão sobre esse resistor. Façam a fórmula num papel e pensem nisso. 1/4 da tensão total equivale a 3 volts. Vamos colocar aqui um voltímetro. Executar a simulação e a tensão deu bem próxima de 3 volts. A cada novo vídeo, eu vou tentar introduzir alguns detalhes a mais sobre o EWB. Se vocês não gostarem dessa aproximação, ela se deve ao fato de que os instrumentos apresentam características reais. Este voltímetro, por exemplo, tem uma resistência interna de 1 megohm. Esse 1 megohm em paralelo com o K vai fazer com que esta tensão nestes dois pontos diminua um pouco, porque a resistência equivalente também vai diminuir. Já vimos isso num vídeo anterior. Como resolver isso? Aumentando a resistência interna. Vamos colocar, por exemplo, 100 megohms neste caso. E vamos executar novamente a simulação. 3 volts. A mesma coisa se aplica a amperímetros, que tem uma resistência interna da ordem de 1 miliohm. Se alguém quiser melhorar a característica do amperímetro, torná-lo mais próximo do ideal, pode diminuir para 1 microohm, 1 nano-ohm, ou seja, praticamente zero. Isso vai eliminar os possíveis erros de aproximação e de inserção do instrumento, na verdade. O instrumento é que está causando erro. Bom, nós temos aqui então 3 volts em relação a um ponto de referência que é o negativo da fonte. Obviamente, sobre o outro resistor, nós vamos ter uma tensão de 9 volts. Correto? A soma de 9 mais 3 resulta em 12 volts. Pois bem, vamos agora mudar o referencial de medição. Vamos tomar como referência não mais o polo negativo, como foi feito na medição da tensão sobre o resistor de 1K, mas a referência vai ser o ponto central entre os dois resistores. Vamos conectar um voltímetro, previamente alterado para 100 megahms, para evitar o erro de inserção do instrumento em paralelo com os resistores. Eu vou rotacionar esse instrumento de forma que o polo negativo, o terminal mais espesso, fique ligado à parte central, ao terminal central comum aos dois resistores do circuito. Vou ligar aqui também uma chave de um polo, 2 posições, que vai selecionar qual dos dois resistores vai ser medido. Ou o de cima, ou o de baixo. A comutação da chave é feita através da tecla de espaço. Não vou alterar isso. Sabemos que a tensão no resistor de cima deve dar 9 volts e no de baixo 3 volts. Vamos verificar. Como esperado, 9 volts. Vamos medir a tensão no de baixo. Quanto vocês acham que vai indicar o voltímetro? Pensem um pouco, se quiserem, interrompam o vídeo para pensar e analisar o resultado que vai ser mostrado em seguida. Sim, a indicação foi de menos 3 volts, porque a referência agora é o ponto central e a tensão na parte inferior é negativa em relação a esse ponto. Basta analisar
os sentidos da tensão nos dois resistores que apontam para cima e que, neste caso, a parte negativa está embaixo, no negativo da fonte, e este ponto é positivo em relação à parte inferior do circuito. Vamos refazer as medições anteriores, mas agora utilizando um osciloscópio, que pode ser obtido na caixa de instrumentos. Esse instrumento tem 4 terminais de conexão. Para verificar quais são eles, é necessário aumentar o tamanho dele, clicando 2 vezes. Agora podemos ver que aqui temos a entrada do canal A e a entrada do canal B. São estes 2 terminais. O terra é esse terminal de cima e a entrada de sincronismo, que não vai ser utilizada por enquanto. Na verdade, nesse tipo de instrumento virtual, a conexão de terra, ground, está ligada automaticamente ao terra do circuito. Para isso, precisamos definir um terra no circuito. Na caixa de fontes, temos aqui o terra, que vai ser conectado normalmente ao ponto comum do circuito, ao negativo, como é o caso. Os outros 2 terminais do osciloscópio, as entradas, que são as entradas verticais A e B, vão ligadas aos pontos de medição. Lembro que o osciloscópio é um instrumento, neste caso, que tem 2 canais de entrada, equivaleria a 2 voltímetros, ou 2 amperímetros, ou 1 voltímetro e 1 amperímetro. Ele vai fornecer 2 medições simultâneas de 2 sinais diferentes. Aqui estamos vendo apenas um dos sinais, que é a tensão sobre o resistor de 1K. Para visualizar melhor o que ele vai mostrar na tela, podemos expandir essa tela a partir da tecla Expand. E aqui temos a visão aumentada da tela do osciloscópio. A tela do osciloscópio representa um plano cartesiano, eixo X, ou eixo do tempo, eixo Y, eixo das tensões, eixo horizontal tempo, eixo vertical tensões. Ao inicializar um instrumento, este eixo central horizontal representa a referência 0. Essa referência pode ser alterada a partir dos comandos Y-Position dos 2 canais. Isso vai ser visto posteriormente. Cada divisão, ou cada quadradinho, como se costuma dizer, da tela, tem um valor definido de tensão. O ajuste inicial é de 5 volts por divisão, ou seja, cada divisão vertical na tela está agora equivalendo a 5 volts. Se eu iniciar a simulação, vamos ver uma linha percorrendo a tela no sentido horizontal. Brequei a simulação, sabendo que este aqui é o referencial de 0, sabendo que cada divisão vale 5 volts, podemos estimar que esta indicação é de aproximadamente 3 volts, que é a tensão sobre o resistor de 1K. Essa é a forma de visualizar os valores na tela de um osciloscópio. Podemos ligar o outro canal para medir a tensão diretamente da fonte. Agora nós vamos ter 2 linhas na tela. Vou pausar a medição. A linha de baixo representa a tensão de 3 volts e a linha de cima a tensão da fonte de 12 volts. Para ver uma visualização melhor, nós podemos definir as cores das linhas. Clicando 2 vezes, eu posso atribuir vermelho à linha de baixo. Clicando 2 vezes, posso atribuir verde à linha de cima. Reiniciando essa medição, temos as linhas coloridas. Então, verde está indicando 12 volts. Vamos ver. A linha central é 0. Cada divisão vale 5 volts. Então, aqui temos aproximadamente 12 volts e aqui aproximadamente 3 volts. Este osciloscópio tem ferramentas que são as réguas para medição mais exata desses valores.
A régua número 1, que eu desloquei aqui, ela vai me indicar a tensão nestes dois pontos. Vejam que T1, régua 1, a tensão VA é exatamente 3 volts, é a tensão aplicada ao canal A sobre o resistor de 1K, e VB, a tensão no canal B, que é este aqui, o verde, indicando 12 volts. Essa é uma ferramenta muito útil para a medição com maior exatidão das tensões de um osciloscópio. Temos também uma régua número 2, que vai aparecer aqui, que vai indicar exatamente a mesma coisa a nível de tensão, pois são tensões contínuas, constantes em relação ao tempo, que é o eixo horizontal do osciloscópio. A única coisa que vai mudar é o tempo de cada uma, mas isso vai ser visto posteriormente. Neste circuito, alteramos a conexão do osciloscópio. Observe que o terra, o elemento de referência que está ligado no terra do osciloscópio, está agora entre os dois terminais dos resistores. O canal A está ligado na parte de cima, medindo a tensão entre este ponto e o terra, que nós já sabemos que é de 9 volts. E o canal B está medindo a tensão no resistor de baixo, que também sabemos ser 3 volts. A indicação de cima será positiva em relação ao terra e a de baixo negativa em relação ao terra. Mais uma vez, para melhorar as indicações, vamos colocar cores nos cabos, que refletirão também nas formas de onda mostradas na tela. Lembrando, o eixo central horizontal representa um nível de 0 volt. O sinal vermelho positivo está acima do zero. Cada divisão vale 5 volts, então teremos 5 volts, 10 volts, aqui aproximadamente os 9 volts esperados. O sinal verde está medindo uma tensão negativa em relação ao terra. O zero está aqui, 5 volts, aqui temos aproximadamente 3 volts. Com as réguas, podemos fazer essas medições. 9 volts no canal A, o vermelho, menos 3 volts no canal B, o verde. Procure montar outros circuitos utilizando o osciloscópio para medição de tensão, inclusive com o uso das réguas de medição. Isso vai ser muito importante para obter familiaridade com o instrumento e com sua utilização.